Eu não queria estar em contato frequente com essas ideias, porque eu temia o quanto elas podiam me contaminar. Só que ao mesmo tempo uma parte de mim pensava, beleza, mas eu estou no mundo, o mundo vai ter dessas coisas. O mundo vai continuar a ter das coisas com que eu não concordo. Eu vou viver fugindo de tudo? Estou muito intrigado com uma resposta que eu vi a uma pergunta e que está me fazendo buscar uma outra forma de olhar as situações. E eu sinto que de algum jeito isso está me levando, eu diria que é um aprofundamento da minha perspectiva com relação à realidade. Se eu não me engano, a pergunta foi assim: como é que eu acabo com meus pensamentos negativos, ou como eu lido com meus pensamentos negativos? E o rapaz respondeu da seguinte forma: que os pensamentos negativos estão em todo lugar. Não é só simplesmente o que você encontra na sua cabeça dentro de você. Você encontra principalmente fora de você. Nas coisas que você absorve, nas coisas que você entra em contato. E por conta disso, não é só sobre acabar com os pensamentos negativos. Como eu já até falei num dos vídeos do canal, vou deixar ele aqui no card, mas a resposta dele me permitiu dar um passo mais profundo para dentro de tudo isso. Mas a pergunta adequada seria: como entrar em contato com os pensamentos negativos, lidar com os pensamentos negativos, sem se tornar eles? E essas palavras que ele usou foi o que dividiu minha mente de certa forma e me fez perceber que tinha alguma coisa que eu não estava observando ainda sobre toda essa questão. Porque de uns meses para cá, já diria que tem alguns bons meses, talvez um ano, eu tenho entrado num processo de isolamento, de certa forma, das pessoas em geral. Porque eu precisava me encontrar. Eu precisava saber o que ou quem era eu. Mais especificamente, quem era eu como ego, como personalidade. Por conta da nossa natureza, nós somos essa mistura de tudo que a gente entra em contato. Desde pessoas, música, séries. E principalmente somos o resultado do que a gente mais entra em contato constantemente. Contanto que tenha conhecida a regra ou lei, enfim, você é a média das pessoas com quem você mais convive. Você é a média das 6 pessoas com quem você mais convive. E isso envolve o tipo de música que você mais ouve, o filme que você gosta de assistir toda hora. Qualquer coisa que você consuma ou esteja em contato constantemente vai modelando o seu ser, esse ego. E eu percebi que de alguma forma eu precisava cortar os laços com o máximo de coisas possíveis para que eu pudesse enxergar o mundo com o mínimo de influência possível. Ou pelo menos com as influências que eu gostaria de ter. E não com as influências que eu tolerava. Com as influências que eu achava ok, tudo bem estar na minha vida. Então eu resolvi dar essa mudança e partir para esse processo de reconstrução, ou de reencontro. Mas eu diria que foi muito mais um processo de remodelamento da minha personalidade, de certa forma. Eu comecei a selecionar criteriosamente a respeito dos conteúdos que eu ia consumir, das músicas que eu ia ouvir. Basicamente eu deixei de ouvir música. E principalmente pessoas. Então qualquer coisa que não tivesse alinhado com o meu chamado, de certa forma, para onde eu estava me sentindo ser conduzido, eu tô descartando. E de certa maneira eu até passei a categorizar isso como coisas negativas, como pensamentos negativos. Um exemplo disso é uma mentalidade de vitimismo. Recentemente eu encontrei alguém numa conversa com a pessoa, a gente falando sobre o sistema de trabalho, contratação, chefes, oportunidades. Ela mostrou para mim o quanto ela defendia que o sistema de trabalho era uma injustiça, porque o trabalhador sofre, porque a gente não tem opção, porque a pressão que os chefes e os gerentes e os donos da empresa impõem sobre o trabalhador é injusta, o trabalhador não tem muito o que fazer. E eu não concordo muito com essa visão já tem muitos anos, desde o meu primeiro trabalho. Porque apesar de eu sentir que eu estava sendo usado pelo meu primeiro chefe, eu abracei e eu me permiti ser usado por ele. Mas eu também usei ele, porque eu tinha o meu objetivo. Eu sabia o que eu queria fazer. E eu percebi que se eu entregasse o que eu tinha para ele, ele ia me entregar o que ele tinha. E o que ele tinha me servia para eu poder alcançar o que eu queria. Então eu nunca estava nessa posição onde eu estava sendo injustiçado por ele. Porque eu também estava usando ele para alcançar o meu objetivo.
E eu não estou falando usar de uma forma maligna e ruim, foi uma troca. Foi uma troca. Ele tinha uma intenção, ele precisava de alguém para ser contratado para aquela posição, e eu tinha uma intenção. Eu precisava ser contratado numa posição para poder alcançar um outro objetivo. E no final dessa conversa com ele, como ele é alguém que eu me encontrava razoavelmente com uma frequência, eu comecei a questionar o quanto eu deveria continuar encontrando ele. Porque eu não concordo com essa mensagem e eu não quero estar próximo dessa energia. E por energia eu não estou falando nada místico. Eu não queria estar em contato frequente com essas ideias porque eu temia o quanto elas podiam me contaminar. Porque por mais que eu não concordasse e oferecesse resistência a elas, externamente, ou até internamente, de não me pronunciar, ficar em silêncio, mas saber por dentro o quanto aquilo não servia para mim. Ainda assim me preocupava o quanto eu poderia ser influenciado por isso. Só que ao mesmo tempo uma parte de mim pensava que, beleza, mas eu estou no mundo, o mundo vai ter dessas coisas. O mundo vai continuar a ter das coisas com que eu não concordo. Eu vou viver fugindo de tudo? E minha cabeça justificava que talvez fugir não fosse a palavra, mas sim uma questão de evitar pelo que eu estava procurando. Então faria sentido eu me manter o mais puro possível para poder trilhar o caminho pelo qual eu estava sendo conduzido. Mas eu sabia que esse estado imaculado não seria um estado eterno, até porque seria necessário que eu entrasse em contato com as coisas. Mas eu sempre contrabalanceava com a ideia de que eu entraria em contato com as coisas, eu entraria em contato com tudo isso que de certa forma me influenciaria de uma forma, ou me puxaria, me atrairia para um lugar onde não seria adequado para mim, só que eu não estaria em contato com tanta frequência. Ia ser coisas pontuais. E não coisas que eu traria para o meu redor. Eu traria para próximo de mim o tempo todo. E assim fazendo com que o processo da influência realmente se estabelecesse. No momento que eu tivesse que passar a entrar em contato com essas coisas com mais frequência novamente, eu entraria de outra posição. Porque eu limpei a minha casa primeiro, eu tirei tudo isso, e depois eu permiti que essas coisas entrassem novamente. Vamos dizer assim, eu abri as janelas para que as sujeiras pudessem entrar. As sujeiras não entram o tempo inteiro. Então, como a minha casa já está, no geral, bastante limpa, fica mais fácil de perceber onde é que estão as sujeiras e remover elas. Então, dá para notar o quanto existia um certo medo com relação às coisas que poderiam me contaminar. Que essa pergunta, essa resposta, fez a minha atenção se voltar para um lado dessa questão. Ah, não, peraí, tem que beber uma água. Essa resposta me fez voltar minha atenção para um lado dessa questão do como eu vou entrar em contato com todas essas coisas, porque eu devo entrar em contato com todas essas coisas. É o mundo, é a realidade. Eu falo tanto sobre a questão da dualidade, como a nossa percepção divide o mundo nesses dois lados, de bom e ruim, certo e errado, rico, pobre, blá blá blá, bonito e feio. E nenhum desses dois lados importa no final das contas, porque eles são todos uma coisa só. E você tem que abraçar ele inteiro. E essa minha busca por me separar de certas coisas implica uma dualidade, vamos dizer assim, bem escondida nas camadas inferiores de toda essa ideia. Só que ainda assim eu entendo o quanto não é por uma rivalização. Eu não estou tomando essas decisões, eu não tomei a decisão de me isolar pelo fato de isso é ruim. É só uma questão de entender o caminho que eu estava seguindo e o quanto aquilo não seria útil para mim nesse momento. E eu sei o quanto o que eu evitei vai ter um papel em uma outra fase, e um papel diferente na minha vida. E eu preciso abraçar o papel disso. E me parece que eu estou começando a encontrar, me aproximar do novo papel que todas essas coisas vão ter. Porque essa resposta não chamaria minha atenção à toa. As coisas que chamam a nossa atenção nunca chamam a nossa atenção à toa. E nesse momento eu comecei a perceber o quanto eu devo buscar entrar em contato com as coisas que eu considero negativas e aprender a não absorver elas. E aprender a não me tornar elas vai ser o caminho para encontrar o equilíbrio no meio disso tudo. Porque como eu digo, não é sobre um certo e errado. E eu tenho que estar do lado certo. Eu sempre fui fascinado pela ideia de equilíbrio e de você estar em paz com você mesmo para estar em paz com o mundo. E estar em paz com você mesmo é estar em paz com as partes negativas de você. E assim estar em paz com as partes negativas do mundo. É ver essas partes em você
mas não permitir que elas comandem. Elas vão ter os momentos delas, com certeza elas têm os momentos delas de ser de certa forma um norte, mas existe um equilíbrio. E a sabedoria para encontrar um momento entre essas coisas está em aceitar elas, absorver elas, usar elas e não se tornar elas.